os 10 maiores erros no programa de gerenciamento de riscos. De repente você deve estar se perguntando, mas como assim os 10 maiores erros de um programa que só vai começar a valer em março de 2021? E aí eu tenho uma notícia para você. O programa de gerenciamento de risco ele já existe há décadas, ou seja, não é uma coisa nova. Então, para empresas que são certificadas, por exemplo, na OSHA 18001, empresas que estão buscando a certificação na ISO 45001, são empresas que já trabalham com o programa de gerenciamento de risco há muitos anos, principalmente a OSHA 18001. Então, o programa de gerenciamento de riscos ele não é nenhuma novidade. A única novidade que existe é que a norma regulamentadora NR1 ela exige agora que seja elaborado um programa de gerenciamento de riscos, bem como o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, eu gravei os 10 maiores erros que acontecem na elaboração do programa de gerenciamento de riscos. Vamos lá, então. O primeiro erro mais comum que ocorre na elaboração de um programa de gerenciamento de riscos é achar que o programa de gerenciamento de risco ele inicia no inventário de riscos. Então, o maior erro de quem vai começar a elaborar um programa de gerenciamento de riscos é começar pelo inventário de riscos. Ah, Thiago, como assim? Por que está errado começar pelo inventário de risco? Se a norma regulamentadora NR1 ela fala no inventário de risco, né, que seria a primeira etapa do programa. Na verdade, você precisa entender, antes de entrar no inventário de risco, você precisa entender qual que é o fluxograma do processo da empresa, qual que é o organograma da empresa, qual que é a cultura daquela empresa, se é uma empresa nacional, se é uma empresa multinacional, se é uma empresa estrangeira, ou seja, você precisa conhecer vários outros aspectos antes de você começar o inventário de risco. Você precisa saber quais são os produtos que aquela empresa ela produz, quais são as matérias-primas, quais são os insumos utilizados no processo de trabalho, quais são os cargos, as funções, qual que é o número de pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, qual que é a idade dessas pessoas, ou seja, você precisa conhecer uma empresa como um todo antes de você partir para o inventário de risco. Porque quando você chegar no inventário de riscos, você precisa já saber todos os produtos químicos que tem nessa empresa, todos os agentes. Você precisa dar uma volta na empresa. Eu recomendo sempre você seguir o fluxograma do processo, para que você tenha certeza de que não ficou nenhum setor, nenhuma área da empresa sem visitar. Ou seja, o maior erro, então, é achar que o programa de gerenciamento de risco ele inicia no inventário de risco. Na verdade, eu sempre ensino isso nos meus vídeos, existem 3 etapas antes do inventário de riscos, ok? Então, o primeiro erro é começar o programa de gerenciamento de riscos pelo inventário de risco. Esse talvez seja o maior erro no programa de gerenciamento de riscos. Segundo maior erro, o que seria? Achar que o programa de gerenciamento de risco termina no plano de ação. Na verdade, o programa de gerenciamento de riscos, ele começa no plano de ação, porque tudo que está anterior ao plano de ação segue 2 caminhos. Uma etapa, primeiramente, de levantamento de perigos e uma segunda etapa de mensuração do risco que esses perigos podem causar. Então, o plano de ação é onde que vai começar a ter resultado o seu programa de gerenciamento de riscos. Você só consegue desempenho, ou melhor, você só consegue melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho a partir do momento que você começa a executar as ações do plano de ação. E lembrando que dentro
do programa de gerenciamento de risco, esse plano de ação ele pode desenvolver vários outros programas, de dezenas a centenas de programas que podem ser gerados a partir do plano de ação. Esse plano de ação ele pode incluir treinamentos, ele pode incluir medições ambientais, ele pode incluir mudanças no projeto, ou seja, o plano de ação ele pode incluir várias ações aí que vão levar à melhoria do desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Então, um diagnóstico bem feito, ele vai levar a um plano de ação robusto. E é aí que começa o seu programa de gerenciamento de riscos. Ou seja, toda etapa anterior ao plano de ação é uma etapa de diagnóstico e mensuração dos riscos. Terceiro maior erro que acontece muito, principalmente agora dessa reta agora final, de início do programa de gerenciamento de risco, que corresponde aos meses aí de setembro até, digamos assim, março, do ano que vem, é achar que vai se tornar um especialista em programa de gerenciamento de riscos em um curso de apenas 8 horas. Ou seja, tem muito marketing aí, tem muita propaganda aí, principalmente no mercado digital aí, de que você vai se tornar um especialista a partir de um curso. E na verdade, o programa de gerenciamento de riscos, ele exige um conhecimento não assim mais aprofundado, porque ele também exige um conhecimento aprofundado, mas para que você consiga elaborar um programa de gerenciamento de riscos consistente, que dê resultados, que possibilite você melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho, você precisa de um método, você precisa de um passo a passo para que você consiga sair lá das etapas que antecedem o inventário de risco e concluir as etapas que acontecem depois do plano de ação. Então, essa história de que o programa de gerenciamento de risco tem um segredo, ele tem um mistério que será desvendado pelos profissionais, aí, pelos higienistas ocupacionais, pelos profissionais de saúde e segurança do trabalho, isso é estratégia de marketing. Não tem como você se tornar especialista em programa de gerenciamento de risco em apenas um curso de 8 horas, ou que seja, de um final de semana. Você precisa de um método dentro do PDCA, estudar essas estratégias de plano de ação, estratégias de gestão e gerenciamento de risco para você se tornar um especialista em programa de gerenciamento de risco. Então, não existem cursos milagrosos que vai transformar você num especialista da noite para o dia. Um exemplo que eu posso utilizar, não tem como você se tornar um especialista em natação num final de semana, não tem como. Não tem como você se tornar um especialista em tocar guitarra, tocar violão, então tocar acordeon em um final de semana. Não tem como você se tornar um especialista se você não praticar várias vezes um método que funcione, um método testado e aprovado. Então, o maior erro é deixar para a última hora, para estudar e achar que vai se tornar um especialista num cursinho de 8 horas, ou que seja lá, um curso de um final de semana. Um outro erro também que é comum acontecer é o quê? Você elaborar o programa de gerenciamento de risco sozinho. Olha, pensa bem, para você conseguir elaborar o programa de gerenciamento de risco, você precisa entender de risco físico, risco químico, risco biológicos, fatores de riscos ergonômicos, acidente, risco de acidente e, além disso, você precisa dominar muito bem a parte de prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e respostas a emergências e também a parte de gestão de saúde e segurança do trabalho. E assim, é muito difícil você encontrar um profissional que domine
todas essas áreas do conhecimento, que seria o quê? Higiene ocupacional, ergonomia, prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e respostas a emergências e gestão de saúde e segurança do trabalho. Não que não existam, conheço profissionais que dominam todas essas áreas, mas são profissionais aí que têm de 10 a 20 a 30 anos já de experiência e tiveram oportunidades de aprofundar em todas essas áreas, mas isso corresponde a uma parcela muito pequena, eu diria que menos de 1% de profissionais disponíveis no mercado nacional. Eles existem, mas são pouquíssimos, talvez não chegue a 100 profissionais no Brasil inteiro. Então, fazer o programa de gerenciamento de risco sozinho, dependendo da complexidade da empresa, dependendo da complexidade do processo, dos riscos dessa empresa, é algo que seria humanamente impossível. Geralmente quem gosta de higiene ocupacional não aprofunda tanto em ergonomia, ou de repente quem gosta de ergonomia não aprofunda tanto em higiene ocupacional. Quem gosta de gerenciamento de riscos, de repente nem aprofunda tanto em higiene ocupacional ou ergonomia, ou seja, existem aí o papel dos especialistas. E dependendo da empresa, pode ser sim que você consiga elaborar um programa de gerenciamento de riscos de maneira sozinha. Pode ser de um escritório, por exemplo, ou então de uma padaria, de uma marmoraria. Agora, dependendo, se for uma indústria química, uma indústria da mineração, ou então a parte que envolve vários riscos, você vai precisar de vários especialistas. Então, um grande erro é elaborar o programa de gerenciamento de risco de modo sozinho, né? De maneira solo, seria um grande erro também. Dando continuidade aqui, o quinto erro. Gente, esse erro ele é muito comum, e eu fico preocupado com a maneira com que os profissionais de saúde e segurança do trabalho estão conduzindo essa parte aqui, que seria o quê? O quinto erro. Que erro que é esse? Considerar apenas frequência e gravidade na indicação do nível de risco. Eu diria que 90% dos profissionais, de tudo que eu já tenho lido em relação ao programa de gerenciamento de risco, de tudo que eu tenho assistido, de lives, de workshop, em relação ao PGR, o pessoal é unânime, considera apenas frequência e gravidade. E na higiene ocupacional, você tem dezenas de outros fatores que são relevantes para você elaborar uma matriz de risco. Ou seja, essa parte aqui de frequência e gravidade, o pessoal utiliza muito isso numa matriz de risco, que pode ser uma matriz de interação, por exemplo. E na higiene ocupacional e na ergonomia, você não pode utilizar apenas frequência e gravidade, você precisa utilizar vários outros fatores, como por exemplo, a idade dos trabalhadores. É um fator que vai interferir sim na questão da matriz de risco. Além da idade, o tempo de exposição é um fator que vai interferir também na matriz de risco. O sexo é um fator que vai interferir também na matriz de risco. Imagina uma substância teratogênica. Se você tem uma substância teratogênica na empresa que você trabalha, para quem não sabe o que é uma substância teratogênica, é uma substância que pode causar alterações no feto. Imagina que além dessa exposição ocupacional a essa substância teratogênica, você tenha mulheres em idade reprodutiva, o risco vai ser muito maior dentro de uma matriz de risco do que se fosse uma população de apenas homens. Então, o sexo, ele também interfere na questão da matriz de risco. Além disso, você tem que considerar se aquela substância é mutagênica, se ela é teratogênica, se ela é carcinogênica, se tem valor teto, ou seja, se eu for ficar falando aqui de variáveis que são importantes numa matriz de risco do ponto de vista da higiene ocupacional e do ponto de vista da ergonomia, isso é assunto para me gravar centenas de vídeos. O que eu quero destacar é que um grande erro é considerar apenas a frequência e a gravidade
para você mensurar o risco, para você falar do nível de risco. Então esse é um grande erro também que acontece. Um outro erro que acontece muito é não considerar a legislação no programa de gerenciamento de riscos. E a própria norma regulamentadora NR1, ela fala que os programas, os projetos e as legislações em matéria de saúde e segurança do trabalho devem ser consideradas no programa de gerenciamento de riscos. E aí, nesse caso, você precisa considerar não só as normas regulamentadoras, mas toda a legislação referente à parte de saúde e segurança do trabalho. Então, um erro comum é não considerar a legislação, focar apenas no risco sem saber se existe uma legislação por trás daquele risco. Um outro erro que acontece demais também é não enxergar o programa de gerenciamento de riscos como uma oportunidade. Se você pensar bem, o programa de gerenciamento de risco, ele é uma grande oportunidade, porque ele resolve de maneira simultânea 3 dores ao mesmo tempo. Que dores são essas, Tiago? A primeira dor, eu vou chamar de dor da segurança. O que é a dor da segurança? Muitos profissionais, principalmente os profissionais iniciantes, quando eles estão estudando lá engenharia de segurança do trabalho, ou então quando eles estão estudando o curso técnico em segurança do trabalho, inclusive isso aconteceu comigo, eles pensam em desistir da profissão, porque ele chega na empresa, e a maioria dos profissionais, assim como eu, que também sou técnico de segurança do trabalho, eles são contratados para cumprir legislação, apenas para atender a norma regulamentadora NR4. E aí é uma profissão regulamentada, mas, sei lá, alguns empresários, eles deixam um técnico lá, bota ele para fazer outro serviço, e na maioria das vezes o técnico não consegue fazer uma medição de ruído, uma medição de calor, não consegue ministrar um treinamento, não consegue dar um treinamento sequer de integração. E aí, por ele não conseguir fazer nada, ele acaba pedindo demissão. Infelizmente, eu tive vários colegas que abandonaram a profissão por não conseguir fazer nada, não conseguir desenvolver nada em matéria de saúde e segurança do trabalho. Então, o PGR, ele resolve essa dor, que é a dor da segurança, porque a partir do momento que você tem um programa de gerenciamento de riscos implementado, que você vai começar a fazer as ações do plano de ação, automaticamente vai resolver essa dor da segurança do trabalho, porque tudo aquilo que está no PGR, ele vai ser executado. Ah, Tiago, como assim? O empresário ficou bonzinho da noite para o dia? Que mágica é essa que o empresário não fazia e agora ele vai fazer? Ele vai fazer por quê? Porque ele sabe que se investir em saúde e segurança do trabalho, ele vai ter retorno. Então, o empresário ele não ficou bonzinho da noite para o dia. Ele sabe que se investir em segurança do trabalho, ele vai ter retorno, que ele pode reduzir tributos na legislação trabalhista e pode vir a reduzir tributos na legislação previdenciária. Além do mais que ele vai atingir o objetivo principal, que é não ter doenças ocupacionais e não ter acidente do trabalho na sua empresa. Então, essa é a segunda dor que o programa de gerenciamento de risco ele resolve. Primeira dor, a dor da segurança de não conseguir fazer. Então, agora o técnico, o engenheiro, ele vai conseguir fazer. Por quê? Porque se fizer, resolve a dor do empresário. Que dor do empresário que é essa? Reduzir custos. Um acidente custa caro. De repente, se ele está pagando um tributo, lá ele pode ter uma redução desse tributo, ele pode até eliminar questões de pagamentos na legislação trabalhista se fizer um programa de gerenciamento de risco eficaz que dê resultados. Tá, tudo bem. Qual que é a terceira dor que o programa de gerenciamento de risco ela resolve? É a dor dos profissionais de consultoria. Hoje, não é uma particularidade só das cidades onde eu morei, mas hoje existe uma grande guerra de preço no mercado. E muitas das vezes,
Pode acontecer se você é um consultor independente, ou então se você tem uma empresa de consultoria, vamos imaginar que você tem lá 20 clientes. E desses 20 clientes, seguindo uma questão do cenário nacional, eu diria que mais da metade deles só querem papel. Ninguém quer fazer segurança, ele só quer papel. Com o PGR, o que vai acontecer? Que a empresa, seja ela de pequeno porte, ou de médio porte, ou então de grande porte, que queira implementar o PGR, ela não quer só ter papel, ela quer o resultado, o benefício que o programa de gerenciamento de risco ele vai proporcionar para a empresa, que vai possibilitar melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as condições de trabalho e, além disso, reduzir custo. Então, a empresa de consultoria que tem 20 clientes, ela pode trabalhar com apenas 5, que ela vai ganhar muito mais do que se tivesse atendendo aqueles 20 lá, que sendo que, de repente, 15 deles só queria papel. Aí você deve estar pensando, Thiago, pô, que conta doida é essa? Que conta maluca é essa? Eu vou ter menos cliente, eu vou ganhar mais? Exatamente isso. Porque quem for implementar um PGR de verdade, o plano de ação dele vai exigir muitas atividades para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, independente se é consultoria ou independente se o profissional ele faz parte do SESMIT, seja ele um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, ou então um técnico de segurança do trabalho, um técnico de enfermagem do trabalho, vai gerar dezenas, centenas de ações. Então, é melhor, de repente, para você que é consultor, que tem até uma consultoria, você ter uma qualidade de vida melhor, porque você vai ter menos clientes e vai ganhar mais. Agora, é um momento de até março de 2021 você já começar a abandonar esses clientes que só quer papel. Foca naqueles que querem de fato implementar o programa de gerenciamento de risco, que você vai ganhar muito mais dinheiro, dando treinamento aí de trabalho em altura, espaço confinado, medição de ruído, calor, vibração de mãos e braços, vibração de corpo inteiro, radiação ionizante, ou seja, foca em quem quer fazer. Esse é o cliente que você precisa. Então, por que é um grande erro não enxergar o PGR como uma oportunidade? Porque não importa se você é um técnico de segurança, se você é um empresário ou se você é um proprietário de uma consultoria, o PGR ele está trazendo oportunidade para resolver essas 3 dores. Um outro erro muito grave que acontece no programa de gerenciamento de risco é não prever ações para riscos de baixo nível. Ah, Thiago, como assim? Aquilo que deu baixo, muito baixo, eu vou ter ação? Dependendo, sim. Dependendo, você vai ter ações. Quer ver um exemplo? Imagine um programa de proteção respiratória que você tenha lá implementado o uso voluntário de protetor respiratório. Se tem o uso voluntário, você tem que ter ações, ainda que o risco seja baixo. Imagina que a concentração dos agentes químicos esteja bem abaixo do nível de ação ou então do limite de tolerância. Mas se você tem usuários de proteção respiratória voluntários, você vai ter que treinar, você vai ter que fazer ensaio de vedação, você vai ter que verificar a vedação, ou seja, um erro que é comum é não prever ações para os riscos de baixo nível. Não é porque é baixo o nível do risco que não vai ter ação. Tem vários casos que vai ter ações sim. Continuando aqui, indo para a nossa reta final, um erro gravíssimo é não executar as ações do plano de ação do programa de gerenciamento de riscos. Lembrando que a norma regulamentadora NR1, ela exige que você tenha um desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. E se você não realizar ações nenhuma, não tem como você melhorar o desempenho na parte de saúde e segurança do trabalho. Então, você precisa executar as ações para que você avalie diariamente como está o desempenho, como está a melhoria contínua
do seu programa de gerenciamento de riscos. E para fechar, o 10º erro, que é um erro muito grave, e ele é um erro que causa muita confusão nos profissionais, é não manter o inventário de riscos atualizado. E aí tem uma grande polêmica, que por falar em polêmica, eu vou gravar uma aula só para falar das 10 maiores polêmicas do programa de gerenciamento de riscos. E qual que é uma dessas polêmicas aí? As empresas que são certificadas, elas podem avaliar o risco em até 3 anos. As outras empresas podem levar até 2 anos, dependendo do caso, de acordo com a norma regulamentadora NR1. Porém, o inventário de risco, quando a norma regulamentadora NR1 fala que tem que manter ele atualizado, de repente o seu PGR ele tem que ser analisado diariamente. Eu já trabalhei em empresas que têm lá 5.000 empregados, que o PGR lá ele tem que alterar todos os dias tem uma melhoria, ou todos os dias tem uma implantação de um novo projeto. Então, quem achava que o PPRA era apenas no mínimo uma vez ao ano, agora que o PGR ficou tranquilo, eu não vou ter que preocupar, está completamente enganado. Por quê? Não que o PPRA não prevesse isso, o PPRA já previa isso sim, mas o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele vai ter muito mais trabalho na implantação de um programa de gerenciamento de risco do que o que ele tinha no programa de prevenção de riscos ambientais. Ou seja, tem até um ponto bacana na norma regulamentadora NR1, que ela fala que o mínimo que o PGR tem que ter é o inventário de riscos e o plano de ação. Tudo bem, esse mínimo é para o empresário, para o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele vai ter que estudar muito mais do que ele estudava para que ele consiga elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Então, esses daí foram os 10 maiores erros na minha avaliação, na minha observação, na minha experiência, que acontece na elaboração do programa de gerenciamento de riscos. Lembrando que para comemorar os 300 vídeos no meu canal no YouTube, eu gravei uma aula 100% gratuita que eu vou disponibilizar no meu canal. Basta você se inscrever. Para você se inscrever é só você clicar no botão que aparece logo aqui abaixo. Se você tem algum amigo na área de saúde e segurança do trabalho que quer aprender um pouco mais sobre o programa de gerenciamento de risco, recomende o meu canal, se inscreva lá, ativa o sino para você receber as notificações e eu te encontro no próximo vídeo.